Então não estou te ouvindo. Fale na caixa. Ó, o zagueiro Igor Rabelo, ontem a gente falou aqui, estava encaminhado com o São Paulo, hein, Thiagueira? Aí o cavalo de pau, o Fluminense entrou no circuito, hein? Ofereceu mais, né, HG? E aí, nessas horas, o Igor Rabelo priorizou a questão financeira. Então, o jogador vai se transferir, de fato, para o Fluminense e hoje vai deixar o Atlético porque é um jogador que, nesse momento, busca uma nova oportunidade na carreira. Então, Igor Rabelo deixando o Galo para se transferir para o Fluminense. O Atlético deve receber uma compensação financeira muito baixa ou até nenhuma, porque é um jogador que tem contrato somente até dezembro de 2025. Então, uma negociação que, nesse momento, não deve envolver uma compensação financeira. Igor Rabelo deixando o Galo. Ô, Thiago, você sabe o tempo de contrato que foi oferecido tanto pelo Fluminense quanto pelo São Dezembro Paulo? de 27 do Fluminense. Os dois contratos eram O do iguais Fluminense. de tempo. O do De- São Paulo do você São não Paulo sabe? não sabia o tempo. Mas o do Fluminense de dezembro de 27. Então a questão foi mesmo Financeira. valores, né? Eu não sei e também qual era o tempo de contrato do São Paulo. Se era até dezembro de 26, se era só até o fim desse 27, ano. Se era até O 27, Igor é do 28. Rio também, né? Criado lá, gosta do Rio, família, mas eu acho que a questão financeira família lá também. provavelmente pesou Não, tô bastante. falando, se pela tiver igualdade financeira, ele vai aí é querer. pro Rio de Janeiro. Mas eu tô agora mais tranquilo, já que agora tá, essa notícia já surgiu aqui com o HG e surgiu em todos os lugares que o Atlético Thiago vai falou hoje. trazer também, né, esse zagueiro, até porque, mais um agravante, o Atlético aqui, o zagueiro tem que ser para ontem, tá? Porque só para lembrar que no dia 27, no jogo contra o Cruzeiro, o Lianco entra pro jogo pendurado, tá? O Lianco entra pendurado no jogo da Copa do Brasil. Ou seja, se o Lianco toma um cartão contra o Cruzeiro, que não é nada improvável, nada improvável, né? 16 minutos você toma. Para o segundo jogo, né, não dá para você colocar um Ivan Roman, um Vitor Hugo, não dá, porque aí o torcedor do Atlético já vai infartar num jogo no Mineirão lotado. Pro HG dá para colocar. Dá para fardar o Vitor Hugo Vitor para jogar Hugo, no Mineirão. lotado. Não, brincadeiras à parte ao Atlético. Troca Então, o Cássio, tira o Cássio do gol do Cruzeiro. vamos Então, Léo adiantar Aragão, esse movimento aí e trazer o zagueiro para ontem, né? Então é assim, o Igor Rabelo saiu numa porta, o zagueiro entrou na outra. E eu acho que vocês já têm um nome aí, né? Que eu também concordo que é o nome para chegar, né? Fala aí, ué. Que é o Tolói, né? Rafael Tolói é o nome que é o ideal, que eu acho. 34 anos. 34 anos, experiência, é um cara que jogou na seleção italiana. São Campeão na seleção italiana. Campeão, são 10 anos de Atalanta, o cara tem uma baita experiência, é um cara que pode chegar e, além de tudo, exercer uma liderança. Se sai, no caso, por exemplo, o Lianco sai por uma situação, ele entra, ele pode até fazer uma dupla com o Lianco numa ausência do Alonso. Eu acho que aí nós estamos mudando o patamar. Ô, gente, só destacando aqui, se o Tolói vier, seguramente pode ser até inclusive Só uma titular, coisa, né? a gente falou sobre o nome como um achismo, um filho. Você não conseguiu confirmar, né? Eu ainda não consegui confirmar, estamos eu e o Guilherme Souza, que estamos desde ontem tentando apurar sobre essa possibilidade de chegada do Rafael Tolói ao Atlético. É porque tá livre, né, Ti? Tentando descobrir se de fato ele pode vir. É porque ele deixou a Atalanta, tá livre. Tá livre. É um zagueiro relativamente jovem, tem 34 anos, a minha idade, né? Eu não posso falar que é velho. Então, tem 34 Até porque anos. você é atleta também, né? Não, quem dera eu ser. Mas, enfim, é relativamente jovem, tem 34 anos e ainda poderia dar um caldo jogando aqui no futebol brasileiro. Além disso, tem a questão da beleza, né? Ele mantém o padrão do Igor Rabelo. Mas você concorda que seria uma boa pro Atlético? Eu acho bom, acho bom zagueiro. Pois é, mas os dois, ele e Lianco fazendo dupla de zaga, ou pelo fato, ele é destro, né? Ele é destro. Joga Ele pelo é lado destro, direito. mas vocês concordam? Dá pra fazer. Dá pra A fazer. verdade é que dá pra colocar, né, Gagê? Não é colocar. assim, nossa, que absurdo, você vai jogar pela esquerda. Um cara com a experiência do Tolói, com a qualidade do Tolói, Tem um monte de capacidade de times aí fazer. que joga dois zagueiros destros. Sim, sim. Não é nada. Ele poderia ser. A questão é, o Atlético hoje, no esquema que ele sai jogando, eu entendo que o Júnior Alonso teria facilidade, porque o Júnior Alonso abre muito pro lado esquerdo. Quando o Atlético está com a bola no pé, saindo jogando, o Júnior Alonso abre muito para sair jogando pelo lado esquerdo. Então, eu imagino que o Alonso não perderia essa posição hoje. Só se fosse para um cara canhoto como é o Vitor Hugo. O xará do Igor Rabelo tá me mandando mensagem aqui, falando, você falou do ciúme de um homem aí e tal, o Elton e o Valu querendo reconhecimento, mas o cara acertou 4 e eles acertaram 2 e querem os louros lá. Falou, pô, ô Igor. Mas a gente chutou 2. Ô Igor, é porque eles ficaram ciúmes. Por que eu posso fazer ciúme de um homem? O que você levantou a mão aí, Valuzeiro? Não, para falar a respeito do Igor Rabelo, o São Paulo tem uma situação, né? O Arboleda está machucado, então seria um zagueiro importante para ser... não vou falar que ele seria titular no São Paulo, mas ele seria utilizado, como ele tem sido utilizado
no Atlético. E no Fluminense, o Thiago Silva está machucado e o Ignacio também está machucado, né? Ontem a zaga titular do Fluminense foi o Manuel e o Freitas, e às vezes até o Thiago Santos tem entrado ali também, tem sido uma opção, né? Uma improvisação do Renato Portaluppi para essa posição. Então, ele deve continuar jogando de uma maneira como ele vinha nessa reta final de Atlético, né? Ele foi utilizado, já foi trazido aqui em programas anteriores, a utilização do Rabelo. Eu acho que assim, a saída do Rabelo, ela já era uma saída que, na minha opinião, deveria ter acontecido. O momento, né? A gente falou o momento, que eu acho que não é muito interessante quando a gente olha as opções que o Atlético tem aqui. E é impressionante, né? O Atlético está falando de trazer um zagueiro, trouxe reforços importantes. Eu acho que o Biel é um ótimo reforço para o Atlético e vai se tornar melhor ainda. Gosto até mais do Alexandre, acho o Alexander na posição dele mais jogador do que o Biel, mas são jogadores que vão ajudar sim o Atlético daqui até o final. Mas mais uma necessidade foi criada e a prioridade, a gente não ouve falar ainda, que é um primeiro volante chegando para o Atlético até o final da janela, né? Então, incrível que mesmo outras posições que não eram necessidade, mas se tornaram necessidade por conta... O Igor Rabelo sai, mas o Vitor Hugo, a gente não sabe o que vai virar. O Rômulo foi emprestado. E o Ivan Roman também a gente não sabe. Então, virou uma necessidade. O Atlético já promete, vai chegar um zagueiro, mas aquilo que o Cuca tem pedido desde janeiro, que é um primeiro volante, desde a saída do Otávio, saiu o Bataglia, o Atlético não conseguiu trazer ainda. Outras prioridades vão passando na frente daquela posição que, para mim, o Atlético nessa hora já não está gritando mais pela necessidade. Assim, é um barulho aqui, altíssimo, né? Então, na minha cabeça... o Alan Franco deu conta do recado. Mas não pode trabalhar desse jeito. Não, eu concordo que não. Desse jeito. A única hora que vai ser gritante vai ser, por exemplo, infelizmente, não quero isso não, tá, gente? Mas se o Alan Franco, de repente, tem uma lesão, aí começa assim, nossa, precisa. Só que aí você não vai ter tempo. Aí você não vai ter tempo para contratar. Que ele volte no fim do mês. Então, Thiago, é porque não dá para... O que o Breno está falando da hipótese, não dá para colocar essa outra hipótese, né? Porque seria hipótese em cima de hipótese. Mas o que me chama a atenção é a incoerência do Atlético. Eu levantei esse tema lá na rádio hoje mais cedo, que o Thiago trouxe a informação que o Atlético só vai atrás agora de um volante, de um primeiro volante, tá, gente? Primeiro volante, que o Atlético não tem. Os que são utilizados ali, todos são segundo volantes de origem. Então vamos lá, um primeiro volante, o Thiago trouxe a informação que o Atlético só vai ao mercado em uma circunstância de oportunidade. Só se pintar uma boa oportunidade de mercado. Aí, por que eu falo que é incoerência? A primeira ida ao mercado do Atlético, no início do mês de julho, foi no Portilla. O Atlético bateu na porta do Tadjeres, que é um primeiro volante, um jogador de seleção colombiana, que é muito querido lá, muito respeitado, é uma referência do time do Tadjeres, encaixaria no estilo que o Cuca quer. O Cuca queria um volante nesse perfil e foi apontado pelo Cuca e aprovado pelo Cuca. O Atlético colocou dinheiro, o Atlético entrou em negociação, o Tadjeres olhou e falou assim, não, quero mais isso e isso. O Atlético aceitou numa segunda oportunidade e depois o Tadjeres voltou atrás. O Atlético foi efetivamente para buscar o Portilla. Aí, de repente, o Atlético já vê a situação como, não, só vamos atrás do volante se for uma situação de mercado. É incoerente. O Atlético lutou para ter um volante no início de julho. Agora estamos em meados de agosto, o Atlético não quer mais um volante. O primeiro volante que o Cuca, em janeiro, quando liberou o Otávio, falou, eu preciso de um primeiro volante. Com aquela característica de roubada de bola, de ser mais mordedor, é o cachorro louco, aquele que fica na frente da defesa. O Atlético não tem. Mas o Alan Franco está aí. Gente, o Alan Franco ele está suprindo uma ausência. Ele não é a dele que ele está fazendo. E o Atlético não tem outro. O Alexander. O Alexander também é segundo volante que pisa na área mais avançado. O que eu estava dizendo lá na rádio hoje mais cedo também, não sei se os amigos concordam, que bom seria se não concordassem, porque eu digo que todo mundo concordar aqui, aí, porque está tudo errado. Fecha a fábrica. É que é o seguinte, cara, enquanto as coisas estão acontecendo,
normalmente, esses assuntos, eles ficam secundários. Não. Porque o assunto primário, estou falando para a turma do clube. Para a turma do clube... Mas não pode ser, né, HG? Não, peraí, aí é outra história. Eu também acho que não. Por isso estou dizendo aqui. É que é o seguinte, quando as coisas vão acontecendo, você vai lá e saca o Flamengo da Copa do Brasil. Cara, você conseguiu sacar o Flamengo da Copa do Brasil sem o tal volante de origem, né? Aí os caras se empenharam e tal, jogaram principalmente o primeiro jogo muito bem, o segundo jogo no segundo tempo muito bem, e aí tira o Flamengo. Aí, seguramente alguém do clube fala assim, não, pensando bem, do jeito que está aqui, com o que nós contratamos, e agora a vinda do Alexander... Foi esse o pensamento do ano passado. Nós podemos... Exatamente. Foi esse o pensamento do ano passado. Nós podemos conseguir avançar e tal. Só que aí o problema é que se você avança e ganha, vão apontar o dedo para todo mundo que cobrou o volante, vocês estavam errados. Nós fomos campeões sem a presença de um volante de origem. Só que, independentemente de onde o Atlético vai chegar, e eu acredito que o Atlético tem plenas condições, e eu venho dizendo isso aqui, pelo menos de Sul-Americana, né? Eu venho dizendo aqui, e ontem até me arrisquei a dizer no jogo aberto, né? Que o Atlético, para mim, passa e se pá, faz a final com o Botafogo, e se pá, pode ganhar também. É um palpite, né? Vocês podem brigar, xingar. Meu arroba no Instagram, arroba Elton Novaes. Pode xingar lá. Então é o seguinte. Já recebo muito. Mas só que não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Não dá para você ter a necessidade de um jogador de origem numa posição que é fundamental num setor que se ganha jogo. E você simplesmente fala, não, põe o Alexander ali que ele dá conta. O Alan Franco tá dando conta. Nos basta. Não é assim que a banda toca, Valuzinho. Eles não podem considerar assim porque a resposta está dentro do próprio duelo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Primeiro jogo, o Atlético consegue vencer no Maracanã e ser competitivo. O que o Cuca adota para esse time? Não coloca uma linha de 3 zagueiros. O Atlético não se defende com 5 jogadores na última linha, coloca 4 jogadores no meio-campo. No segundo jogo, no primeiro tempo, vamos lembrar que o Atlético joga de uma maneira diferente, só com o Alan Franco na frente de uma linha de 4 defensores, mais uma linha de 4 jogadores e um atacante na frente. A gente viu o que aconteceu no primeiro tempo lá na Arena MRV. E só para poder, toda vez que a gente fala disso aqui, o Thiago Fernandes vira e fala assim, mas o Patrick, eu só quero lembrar uma coisa, o Patrick não é primeiro volante. O Patrick, quando chegou bem aqui, ele também. Quando ele joga aqui, mas tu falar, é igual o Franco, é igual o Gabriel Menino, igual é igual o Rubens todos os outros. O Rubens também. Ele não é. Eu entrevistei, tive esse detalhe, quando ele chegou aqui, um dos primeiros jogos, qual que é a sua preferência? Eu sou 8, mas posso jogar, se precisar, de jogar de 5. Né? Agora, ele não tem a característica que o Atlético mais precisa. O Atlético tem uma dificuldade imensa de sair com a bola hoje. Tem que ter aquele cara que também tem a marcação, como o Elton falou, mas aquele cara que ajude na construção. Ele não consegue fazer essa construção. Não. Nos jogos que ele fez, ele teve muita dificuldade. Ele teve dificuldade. Eu conversei com uma pessoa do Atlético que acompanha os treinos, desde a chegada dele, e para saber exatamente isso aí. Porque a gente não vê treino, né? Então, pelo que viu nos jogos, ele não é esse cara. Aí eu perguntei, e nos treinos? Não é esse cara. Ô Thiago, eu posso estar errado, mas eu acho que foi contra o Maringá que ele jogou, e eu acho que ele fez até gol. Teve lance que ele saiu para poder receber. Ele consegue. O jogador foi lá atrás pro lado dele para poder receber a bola para ajudar. Sim. O Alexander pode. Consegue. Pode. Mas não são primeiro volantes, cara. Mas eles não são primeiro volantes. Até precisa. A gente não pode. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento errado. Deixa eu falar, esse pensamento que você tem, é o que a diretoria está tendo e é o errado. Sabe o que é? É esse. O Atlético tinha volante no elenco, jovem. O Atlético tinha volante no elenco. O Atlético tinha zagueiro. Esse é o pensamento, HG. Ah, não, mas aqui o Alan Franco consegue fazer a saída, o outro consegue. Aí nós vamos fazendo um retalho. Nós vamos fazendo um retalho. Aí na hora que chega ali, você vai ter uma necessidade de um primeiro volante, na ausência do Alan Franco, você não vai ter. Aí nós vamos ter que fazer improvisação. Não dá pra improvisar mais, gente. Eu acho que o ideal é óbvio, o Atlético buscar um primeiro volante. O problema é, se o Atlético não encontrar esse primeiro volante, com o elenco que ele tem obrigação de ir bem na temporada. Ele tem obrigação de continuar. Ô, Thiago, mas você virou aqui e falou que o Atlético não vai buscar mais o primeiro volante. Foi você que falou. Gente, só vai buscar se alguém sair. Você falou isso aqui. Não sei se você está entendendo o que eu estou fazendo. Eu trouxe a informação e estou trazendo agora a minha opinião. Eu acredito que o Atlético deveria buscar o primeiro volante. Pois é, mas o Atlético não vai fazer, você disse mesmo que ele não busque o primeiro volante, mas tem que buscar. O que eu penso sobre isso é, o Atlético tem obrigação de ir bem na temporada. Então, pelo que você disse agora, não dá pra achar que a temporada tem que ser ruim. Você está apontando pro Galante falando que tem um problema cognitivo, de não entender o que é opinião e informação. Ele você não quis entendeu. dizer isso.
Mas ele não entendeu. Você meteu uma letra pro Galante. Não foi letra. E o Galante aceitou, que ele não reagiu. As duas Foi coisas muito aqui, direto, não as foi duas coisas que você letra. fala é o seguinte, a diretoria não vai procurar. Se não procurar tem que estar bem. Deixa eu te falar, não tem. Não tem. Não, o Atlético não manda dar um volante, precisa. Aqui, o Atlético precisa. Não, isso aqui não sou mais eu, não. Você pega e conversa com todo mundo da torcida do Atlético. Todo mundo sabe disso. Então, seu o representante Cuca da sabe massa disso. aqui? Não, o Cuca sabe isso, disso. pelo amor de O Deus. HG já falou isso aqui, o Valu já falou. Não me coloca nessa todo mundo. confusão, Não, você não falou, não? Você é que eu falei? comentarista, Que o Atlético irmão. não precisa de um primeiro volante? Eu? Todos os dias. Ontem você chamou ali o Brax ali na câmera e falou: olha, Brax, você precisa. Tá gravado, tá gravado. Não, Pois é, gente. então, gente. Claro que eu falei, galera. Então pronto. É só trazer um primeiro volante. Eu não Pronto. entendo por que- Resolve por que- o problema por da que tá fazendo carência discussão? do Atlético. É um primeiro volante e Nós estamos um zagueiro concordando. agora. Pronto. O André, Nós estamos concordando. o André está Por que tá causando dizendo... discussão? Ei, Não, só, peraí. você fala Não, muito alto, você incomoda mas as eu não pessoas. consigo não falar Não, é alto. que mesmo meu que não jeitinho. tenha que Deixa eu te trazer falar o um primeiro negócio. volante, tem que estar bem do jeito que está. Não tem que o mesmo que não tem que trazer, não. Não tem que ter essa Mesmo opção, que não. não traga, mesmo que não trouxeram o Não, primeiro não volante, tem o que ter Atlético essa tem que opção, estar não. bem. Não tem que Não, tratar mas com essa opção, a não. opção não sou Atlético eu não que tem que ter escolho, essa eu não sou opção, gerente não. do Atlético, não. Tem que trazer. Não sou Agora- dirigente do Atlético, agora, a opção é da diretoria. tem uma situação A diretoria também. só vai contratar numa preciso- eventual oportunidade de mercado, Ô, pô. Verol, eu preciso dar um recado aqui da Virtual. Daqui a pouco eu vou falar com o Henrique, que é gerente da loja de contagem. Você está atrapalhando. O Henrique está levando uma péssima impressão sua quando ele sai do Não tá, estúdio. ele vai me adorar. Mas é que é o seguinte, tem uma vantagem nisso aí. Que se passa, o Cuca fica grandão, né? Passei, tô avançando diretoria sem também, um né, volante. HG? Calma que nós vamos chegar lá. Você está atrapalhando, você tá atrapalhando Tá o samba. borrifando demais. É, Não pode, tá não borrifando pode, demais. não Tem pode que entender a discutir. borrifada. É monólogo? Viu, Redney? É monólogo? E tem que entender a hora da borrifada. Borrifada é legal. É mas monólogo? quando É, é passa, o seguinte, fica é o chato. seguinte, se vai avançando, isso daqui a pouco levanta um carecão, hein? Pá. Aí a direção. Aí é o seguinte, o que vai acontecer? Eu estou preconizando, Eltinho. Falei com você semana passada sobre isso. Galo campeão de qualquer coisa assim. Qualquer coisa. Levantou um caneco, aí é recadinho, indireta. Pra vocês. Para vocês da imprensa. Indireta a vocês da imprensa. E ó, e aí? Cadê a turma que pedia volante? Aí, o que ocasiona isso? O resultado, irmão. Logo, o mundo é... Tá fazendo tudo isso pra provocar os caras? Não, É não. isso? Provocação tem uma pro Valor aqui, que o mundo Valor é agora resultadista. vai ficar... Ele não vai almoçar com nós hoje. Imagina. Vai ficar bravíssimo. Ainda mais se a provocação pagar minhas contas aí que eu não vou almoçar Mas essa mesmo, aqui de é tanta boa, alegria. Valor. Ó, vou só te contar. Ó. Não, agora... É o fenômeno Gabriel Marques falando de novidades, porque tem Alberto Valentim, o bonito, chegando aí no América. Gabriel, não tão bonito quanto você. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde pra você, HG. Boa tarde pra todo mundo ligado na tela da Band. O Chiquinho tá passando aqui. Ei, Chiquinho, dá um abraço. O Chiquinho já saiu aqui. O Elton Novaes também deve conhecer bem o Chiquinho, que fica vendendo sorvete na porta da Toca, no CT do Ana Drummond. Tá aí ali agora. Valu também conhece bem. Bom, o América vai apresentar daqui a pouco. Acabei de apresentar o Chiquinho. O América vai apresentar Alberto Valentim, o seu novo treinador, que assume o Coelho durante um momento pra lá de complicado. O Coelho, ele tá na 17ª posição da Série B, tá na zona de rebaixamento. No momento, tá indo para a Série C, caindo então para uma divisão inferior. E olha, Alberto Valentim chega agora para tentar interromper uma sequência bem salgada, HG. Já são 7 jogos sem vencer do América na Série B. 6 derrotas e somente um empate, e por isso o Coelho está nessa posição desconfortável na tabela. A Série B está bem disputada, uma vitória e o Coelho já sai dessa posição, mas para isso vai ter que demonstrar alguma coisa dentro de campo. E claro, nós vamos querer saber do Valentim o que motivou ele a sair da Ponte Preta, que no momento está na 4ª posição da Série C do Brasileirão, né? Está classificando então para os playoffs, mata-mata, para poder subir de divisão. E por que escolheu o América e também como que fica a situação do Matheus Mendes, como é que ele está enfrentando tudo isso, como é que ele está encarando esses problemas. Claro que tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho que a gente vai conferir aqui no CT Lana Drummond, HG. Muito bem, então tá aí Alberto Valentim. E aí, já que o assunto é América, Gabriel, eu quero só aproveitar o Gabriel aqui para perguntar a você se repercutiu, se você falou com alguém aí no América sobre essa saída do... Se alguém tocou nesse assunto com você, sobre a saída do Matheus Mendes. Teve esse assunto aí, Gabriel? Aqui
Tá rolando um burburinho da imprensa já, mas logo a gente vai ter a impressão da diretoria, o que eles vão poder passar pra gente sobre isso, como é que tá sendo tratado essa situação do Matheus Mendes, né? Um goleiro que era tido como titular, então vai agora passando por momentos de rusga, né? A primeira vez que isso acontece na temporada dele e que pode ter uma saída iminente. Como isso afeta o Atlético também vai ser outra questão para ser abordada, mas daqui a pouquinho eu posso trazer mais informação, HG. Só aguardar um tiquinho. Muito bem. Ô, Thiago, obrigado, Gebres. Ô, Thiago, falando em Matheus Mendes, se apurou a informação e que de fato tá de saída, né? É isso, ele inclusive está fora do jogo contra o Amazonas na sexta-feira. O jogador vai defender as cores do Alverca, negócio bem encaminhado para que ele vá de forma gratuita para o futebol português e desta forma 50% para cada clube. O Atlético manteria 50% dos direitos econômicos, a outra metade dos direitos econômicos ficarão com o Alverca. Então, negociação bem avançada para que o Matheus Mendes deixe a cidade do Galo e vá defender o Alverca de Portugal. Ô, Thiago, existia algum tipo de débito do Atlético com o clube português? Por que essa negociação foi nesses moldes? Porque de verdade eu não compreendi, porque o Atlético, em outras oportunidades, havia recebido propostas que envolveria grana e boa grana. É semelhante a do Reinier. O Atlético contratou o Reinier dessa forma. Sim. Ele conseguiu ficar com 50%, o Real Madrid com 50%. O Reinier tinha mais um ano de contrato, o Atlético fez algo semelhante na contratação do Reinier. O Matheus Mendes tinha um tempo um pouco mais longevo de contrato, é só até o dezembro de 2026. Era mais 6 meses de contrato. Eu imagino que pensando numa possibilidade de, sei lá, manter um percentual futuro de venda, porque uma coisa era certa, o Matheus não queria voltar ao Atlético, não era desejo dele no ano que vem voltar ao Atlético, e ele queria ser negociado. O que surgiu de possibilidade nesse momento foi o Alverca. O São Paulo consultou, o Botafogo consultou, o Juventude também, só que o Juventude acabou levando o Jandrei. O São Paulo deve dar oportunidade para os garotos da base. Muito mais. Eu também acho. Comparação com potencial, Muito assim, mais. eu não consigo entender isso. O Jandrei, então, o Juventude consultou, o Botafogo consultou, mas o John acabou não saindo até o momento. Teve a proposta do West Ham, o interesse do Manchester United. E em relação ao São Paulo, o São Paulo deve dar oportunidade para a garotada, para os jovens lá de Cotia. Então, por isso, com os clubes do Brasil, essa negociação acabou não acontecendo. Então, o que restou nesse momento de clube interessado pelo Matheus foi, de fato, o Alverca. E era importante, o Matheus não queria continuar no América, porque o América tem 2 meses de direito de imagem atrasado, o salário que podia ser pago no 5º dia útil de agosto não foi pago ainda, então o América tem encontrado dificuldade financeira, isso tem sido recorrente na atual temporada lá no América, então ele não queria continuar no América e já era sabido, tanto nos bastidores do Atlético, quanto pelo próprio América e pelo staff do jogador, que ele não gostaria de retornar ao Atlético no ano que vem, que ele queria ter mais minutos. Então, eu imagino que essa tenha sido a proposta nesse momento que o Atlético julgou mais interessante. Eu, honestamente, não venderia desse jeito, eu não negociaria desse jeito. Venderia só com uma compensação financeira e tentando manter um percentual. Exato. Porque se trata de um cara novo com 26 anos que, para mim, terá uma evolução muito grande. Essa história toda, dane-se o tempo investido pelo Atlético para formar o Matheus Mendes até ele chegar a ser o goleiro que é hoje em formação ainda, mas acho que aqui ninguém duvida do potencial que o goleiro já mostrou que tem. Fez um belíssimo campeonato mineiro. Para mim, era o goleiro para, caso o América tivesse... eu não acho que o América vá conseguir se recuperar a ponto de lutar pelo acesso. Futebol é possível enquanto existe a pontuação matemática, mas a gente está vendo o América aí vivendo uma crise institucional, até eu diria. Cara, não faz sentido. Independente, olha, mesmo que venha um grande valor para o Atlético depois no futuro, num futebol que a gente não consegue ver ninguém, mesmo os jogadores mais limitados sendo negociados ali na casa de 2 milhões, 2 milhões e meio, a gente vê um goleiro que para mim está pronto para melhorar o seu nível, saindo dessa forma que está saindo o Matheus Mendes. Eu não consigo entender. Não, primeiro que eu não consigo entender como o Juventude abre mão do Matheus Mendes e leva o Jandrei. Nossa, o Matheus Mendes é muito mais goleiro, muito mais goleiro, com potencial para jogar 10 anos no Juventude. Goleiraço. Só que eu entendo também o staff, ele e o staff dele não quererem ficar por aqui, porque ele não vai jogar enquanto o Everson for goleiro do Atlético. Não tem goleiro no Brasil para chegar e fazer. Mas aí a vontade do clube tem que ser suprema, né? Sim. Agora tem um detalhe. Quando recentemente falei com o João Paulo Sampaio, lá do Palmeiras,
O João Paulo Sampaio me disse assim que é normal lá no Palmeiras, né? Que quando não pinta um grande negócio, libera, fica com 50%. O Palmeiras tem um monte de situação de jogadores. Gabriel Silva, atacante que está no Santa Clara, é assim. Pois é. Então, assim, se não tem um negócio, o Juventude optou pelo Jandrei e tal, o Atlético não estaria certo, então? Pra mim, não. O Atlético não está no patamar do Palmeiras com relação à categoria de base. Então, não dá Mas pra depois você... de não ter negócio, faz o quê? Não é faz o quê, HG? Ele tem opção. Não pode fazer, é só uma opinião, não pode dar de graça, assim. A gente tá falando de qualquer goleiro, a gente tá falando de um goleiro com muito potencial. Eu não sei o que o Matheus Mendes vai virar, gente. Mas sabe, não pode ser simplesmente, ia voltar, ele não quer, no América não estava recebendo, vai pro Tondela e 50% numa venda futura. Beleza. Alguém acha que o Atlético fez uma grande negociação na questão do Savinho, por exemplo? Alguém Aliás, acha que vai conseguir uma valorização? Ele vai ser vendido pelos valores que o Savinho foi na Europa? Não vai, sabe? Então, assim, é só uma percepção minha. Não, acho que... E eu tô falando aqui pensando no clube. Eu estou imaginando os anos que o Atlético demorou para formar um goleiro que tem o potencial que tem o Matheus Mendes e que está fazendo esse tipo de negociação. Mas não quer ficar no clube, pode achar. Valor. Então agora é assim que funciona o futebol. Cara, jogador não quer ficar. Não é que tá é bom, assim que HG. funciona Tudo o bem, futebol. tá beleza. Não é que não é assim tá que jóia, funciona o tá futebol. bom. Quando Não, o jogador tá procura a direção e o staff diz assim, olha, a gente não quer o Matheus Mendes aqui, reserva eterno do Everson. Vamos arrumar alguma coisa? Aí vai pro América. Aí chega no América e tem a bronca lá com o Anderson, né? Teve uma tretinha com o Anderson lá. Aí ele saiu do time e tal, daqui a pouco pinta um negócio. O staff e ele não querem ficar no Atlético como reserva. O Atlético queria que ele permanecesse. Pô, ter a segurança de um goleiro como o Matheus Mendes ali no banco, sensacional. Demais. Né? Só que o Atlético quer, o cara não quer, o staff não quer botar o cara pra voar. Daí, cara, não tem muito o que fazer. Desculpa, Boa não tem. sorte pra ele. Tá bom. Não tem. Não. Esse é o caminho mais simples para resolver. Não, mas qual que seria o caminho Não, eu não sou correto? diretor de futebol, HG, desculpa. Mas aí fica te dar essa difícil, eu tô te resposta. perguntando, Eu não você não trabalho faz no assim, Atlético como talvez, diretor de futebol. Porque Desculpa. quando a gente olha para o outro lado, você vira e fala, porque as negociações, o interesse do São Paulo não foi para cá, não foi para lá. Talvez se tivesse uma flexibilidade maior com o São Paulo, porque a vitrine aqui seria melhor para ele. Se ele tivesse oportunidade no São Paulo, no próprio Botafogo... Mas aí ele ia ficar de reserva lá também, Não sei, o Botafogo tá perdendo o goleiro dele agora, tá procurando um goleiro. Já contratou Entendeu? agora, contratou o Bento. Pois né? mas eu falo assim, naquele momento, talvez se você flexibilizasse alguma coisa, abrisse mão Não, de alguma naquele coisa, momento, ou no eu tô próprio, mas a falando gente não agora, sabe, mas a eu tô gente não falando sabe agora. como é que foi a negociação. Então, mas a tô gente falando não sabe agora. o que travou, né? Agora não adianta. Agora, uma coisa eu posso dizer, o atleta tá fazendo isso porque ele tem a tranquilidade que ele tem bons goleiros lá. Porque o Gabriel Delfim é muito bom. Muito bom. Porque o Pedro Você acha Cobra o que tá lá é Gabriel muito Delfim bom. superior ao Matheus Mendes? Cara, nesse momento não. Não, mas ele tem o Matheus é mais sim, testado, né, Breno? Ele é mas mais ele testado. tem uma expectativa de que ele possa atingir tornar. isso. O Everson tá com qual idade? Mas essa é novo. 34, 30. Então o Everson... O Everson tem mais essa 2, toada, 3 anos. Que 2, hein? 3 anos. Muito mais. 40 anos. Hoje Pode escrever goleiro, aí. Breno, hoje goleiro a gente tá vendo aí, os escrever. goleiros estão virando mesmo Ei, a casa dos eu tô com 40. 50 anos, eu tô com a virilidade, com a vitalidade, desculpa, com a vitalidade de um cara de E a virilidade? Porque essa 15, eu fiquei mais... 15. Virilidade? 15, 18. Você tá viril desse jeito? Vitalidade de 12. Você falou isso, o Gabriel Delfim estava Everson- assistindo, ele já começou a ficar preocupado. Pô, Everson- não vou jogar nunca. Everson 35. Vai até os 40 ou não vai? 40 irmão? fácil. Pega aqui. Fácil. Você fecha comigo? Fecho com até você os na 40 hora. no 40. mínimo. Mais 5 anos. Fininho, O Gabriel fácil. Delfim preocupado lá na casa dele agora. Ei, Aqui, o Rafael foi reserva do 10 Fábio. anos! 10 anos é reserva do Fábio. Muito mais. Mais. Deu mais que o isso. Rafael tornou-se titular com quantos anos, Thiago? Rafael, Titular absoluto. Ele foi pro São 29, Paulo. Ele 30 estava de por aí. reserva aqui, foi pro São Paulo direto, não foi? Isso. acho que até mais de 29, hein? Eu também acho. foi Não, mais mas de ele teve 29, uma fase no Atlético, Não, né? eu tô antes de dizendo chegar no titular Everton. absoluto. Absoluto. Ele ficou uma fase por causa da contusão do Vitor, Foi não foi? 22. Ele tinha 33 anos. 33. Tá com 36, o Rafael. Ele Não, foi foi titular do- no Atlético, contusão de quem? Contusão, o Everson Não, estava foi o chegando, Everson. o Everson Sim, estava sim. chegando, ele era o titular, aí ele é expulso contra o Santos e o Everson assume de vez. Ele Agora- é expulso no jogo na Vila Belmiro. Verdade. Aí quem entrou foi o Vitor. Entra o Vitor ainda, Entra o a Vitor. reta final do Vitor, Inclusive, verdade. mal pra Vitor, cacete foi mal nesse naquele jogo. jogo. Foi mal no jogo, nesse tomou os jogo, gols lá. Lembro bem. Olha